Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos à primeira aula da disciplina Ambientação e Educação à Distância. Meu nome é Evandro Júnior, já fiz uma apresentação formal para vocês. E essa disciplina pertence ao curso de pós-graduação Lato Sensu em Docência na Educação Profissional e Tecnológica. Nesse primeiro momento, nessa primeira aula, eu vou expor para vocês um pouquinho sobre alguns conceitos, caracterização da educação à distância contemporânea. Então, vou falar um pouquinho sobre a história, como houve a evolução e sobre os recursos que a gente tem que utilizar. E nessa primeira aula, eu gostaria de destacar também algumas questões organizacionais do aluno para que vocês consigam seguir essas aulas, seguir a educação à distância de forma mais otimizada. Então, eu vou passar aqui algumas dicas, algumas metodologias que vocês devem seguir para se organizar em casa, para que vocês consigam realizar todas as atividades e todas as disciplinas do curso, tá bom? Essa disciplina nossa é uma disciplina introdutória, vocês vão aprender o que é educação à distância, como funciona e a utilização da plataforma de ensino em EAD, tá bom? Bom, nessa primeira aula nós vamos falar um pouquinho sobre algumas questões da base sobre educação à distância. Então, como é que surgiu, qual é a importância, alguns dados técnicos também, bem pouco nesse primeiro momento, mas eu vou deixar aí uma gama de informações técnicas para que vocês possam pesquisar na internet, tá bom? Vou falar um pouquinho também, conhecendo um pouco mais sobre a modalidade educação à distância, para além do preconceito. Como a gente sabe, ainda hoje, em 2021, ainda há muita gente que tem preconceito com essa modalidade à distância, né? Às vezes o ensino EAD ainda causa aquela certa preocupação de que a qualidade não é a mesma do ensino presencial. Nós vamos falar sobre interação e comunicação como sendo de postura desejada do estudante. Isso é mais para vocês mesmo, né? Planejamento e organização pessoal do estudante para estudos em EAD, e depois eu vou falar um pouquinho, uma breve consideração final, tá bom? Vamos lá. Vamos falar sobre as questões de base sobre educação à distância, tá? O objetivo dessa primeira unidade, dessa primeira aula, é estimular reflexões essenciais à compreensão das principais características da modalidade educação à distância. Daqui para frente eu vou utilizar o termo EAD. Para que o estudante tenha clara configuração do curso que vai realizar. Alguns de vocês já fizeram curso EAD, então vocês já têm já sabem como interagir, já sabem as atividades que tem que realizar, o que é um fórum, né? Mas para alguns que ainda não desenvolveram nenhum curso nessa modalidade EAD, vai ser o primeiro contato. Então é importante que vocês saibam como interagir com a plataforma, com o professor, com seus tutores, né? Então eis a importância dessa aula. Para quem está começando seus estudos na modalidade educação à distância, é importante compreender alguns procedimentos adotados pela universidade formadora, nesse caso, o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. As principais características da proposta pedagógica do curso Educação à Distância da instituição que a mantém. Bom, então nesse primeiro momento, pessoal, eu gostaria de trazer para vocês, eu gostaria que vocês pausassem o vídeo, né, e respondessem algumas indagações. Essas reflexões vão fazer que vocês tenham uma opinião pré-definida, para que depois, ao final do curso, vocês tenham uma opinião totalmente formada sobre ambiente em educação à distância, ok? Quais são essas noções básicas que vocês precisam? Quais são esses questionamentos que eu vou fazer? Primeiro, o que é educação à distância? Você sabe o que é educação à distância? Qual a expressão mais adequada? Se é ensino à distância ou educação à distância, né? Quais são as principais características da modalidade EAD? Existe diferença entre cursos EAD de uma universidade, cursos EAD da outra? Quais são essas diferenças? Por que mais gente procura a EAD atualmente? Lembrando que esse material ele é antes da pandemia, então ele ainda não leva em consideração o isolamento que a gente tem vivido aí no último ano, viu, pessoal? Então,
Obviamente que iremos discutir sobre isso no nosso curso, mas todas essas indagações elas são feitas antes mesmo da pandemia. Então a gente não estava prevendo essa pandemia e não estava levando em consideração isso até então, tá bom? A gente sabe, eu posso adiantar para vocês que a pandemia, na verdade, ela potencializou a educação à distância, como todo mundo sabe, né? E como vocês estão presenciando nesse momento, vocês, graças à educação à distância, graças a esse ambiente à educação à distância, vocês conseguem realizar um curso EAD de forma, né, que vocês não poderiam realizar de forma presencial nesse momento. Vamos lá. O que mudou no cenário nacional em benefício à EAD? O que se deve o súbito crescimento da EAD? Por que se tem falado tanto em EAD nos últimos anos? Então dá uma pausa nesse vídeo e faça algumas reflexões sobre todos esses questionamentos que eu fiz, tá bom? Isso vai ser importante para que a gente consiga, ao final dessa disciplina, ter uma opinião totalmente formada sobre ambiente em educação EAD. Bom, então vamos lá, conhecendo um pouquinho mais da modalidade de educação à distância para além do preconceito. Por que a gente fala para além do preconceito? Porque todo mundo sabe que hoje ainda existe aquele preconceito de fazer um curso à distância. Principalmente o maior questionamento é sobre a qualidade. Eu vou aprender da mesma forma, da mesma quantidade que eu aprenderia num curso modalidade presencial? Então esse é um dos grandes preconceitos que nós temos hoje em dia sobre EAD, ok pessoal? Então a educação à distância tem experimentado uma grande expansão ultimamente e recebeu muitas atenções entusiastas, investidores e políticos interessados em atender a demanda por cursos de nível superior no Brasil. E olha que interessante pessoal, esse é um dado de 2013 e hoje nós vemos que a expansão dos cursos superiores ela aconteceu, mas também vemos que a expansão de cursos de iniciação, cursos básicos, cursos técnicos, cursos de licenciatura, tecnológicos, né, eles vêm nessa crescente, assim como os cursos superiores. Obviamente, né, pessoal, que curso superior, quando eu falo, os cursos tecnológicos, licenciaturas, especializações e pós-graduações, elas entram nesse contexto. Então, nós tivemos um crescimento enorme. Vamos pegar os dados aqui. Tá? Esse gráfico aqui ele se refere até 2018 e ele é do Censo Digital EAD 2018. Então você pode clicar aqui e tem informações completas, tá bom? Ele também se refere somente a ingressos no ensino superior. Então a gente está desconsiderando aqui todos os outros tipos de ensino. Eu tenho aqui em verde os ingressos do ensino superior total, ou seja, em 1000 pessoas, né, eu multiplicar esse número aqui por 1000 pessoas, qual o total de crescente que eu tive? Então vocês conseguem visualizar aqui que eu tive uma crescente bem grande de 2009 para 2018 nos cursos EAD Ensino Superior. Agora vamos verificar quantos são presenciais e quais são os cursos em EAD. Em azul aqui eu tenho os presenciais, chegando até em 2014 com uma crescente. A partir de 2014, né, a gente viu que a demanda ainda por cursos superiores era muito grande, mas houve uma queda. E a educação à distância de cursos superiores, ela sempre esteve em crescente. Mas a gente consegue observar aqui, principalmente de 2015 a 2018, que essa curva de crescimento ela tem aumentado muito mais, chegando aqui a quase igualar. Isso, pessoal, levando em consideração 2018, né? Hoje, em 2021, obviamente que provavelmente esses pontos aí, eles já tiveram um ponto de encontro e a EAD já até superou a educação presencial em cursos superiores, tá bom? Mas eu vou deixar aqui para que vocês analisem todos os dados e não vou entrar em muitas questões técnicas nesse momento não.